Olá, boa noite. Meu nome é Thiago, eu tenho 38 anos, sou natural de Orlândia, tenho 2 filhos, o Felipe, que tem 6 anos, o Gabriel, que tem 1 ano e 4 meses, e sou casado com a Sofia. Eu sou médico, sou pediatra. Meu nome é Sofia, tenho 36 anos e sou mãe do Gabriel e do Felipe. E a história que eu vou contar hoje, que gera empatia, é sobre o meu filho mais novo, o Gabriel. A história dele acabou mudando muito aí nossa vida e a vida dos nossos amigos e familiares, né? Eu desejei muito essa gravidez, eu e o Thiago, e ficamos muito felizes de eu ter conseguido engravidar de novo, de até de ser um outro menino, porque o Felipe pedia muito um irmão. Então, a história do Gabriel começou dentro da barriga da mãe, quando ele tinha 21 semanas de idade gestacional. Nós fomos fazer um ultrassom, o médico identificou um aumento da cabecinha do Gabriel e ele ficou inicialmente na dúvida sobre o que era. Gerou pra gente vários medos, inseguranças, questionamentos, e a gente não... Sinceramente, eu não conseguia nem ter fé, nem rezar, nem pedir. Eu sentia que se eu pedisse alguma coisa, eu estaria negando o meu filho. Então foi praticamente uma semana que a gente não teve vida, né? Porque quando fala em cabeça, a gente já pensa em malformação neurológica, não sabe se a criança vai ser um vegetal, se a criança vai ser uma criança de cama, que não vai se comunicar com a gente já ficava pensando se a criança ia sofrer. O Thiago, desesperado como médico, por saber muito e ao mesmo tempo não ter certeza de nada, e a gente acabou sendo aconselhado aí um médico neurocirurgião pediatra. E lá ele pediu pra gente fazer uma ressonância fetal, e nessa ressonância fetal a gente descobriu que o Gabriel tinha mielomeningocele. Para vocês entenderem, a mielomeningocele é quando o sistema nervoso central, a formação dele no final, que é na coluna lá embaixo, é o não fechamento do tubo neural, que a gente fala, né? É a parte neurológica da coluna lá embaixo, que a parte da inervação é toda afetada. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, dessa doença. Para mim foi um baque. Eu não estava com o Thiago, eu recebi essa mensagem por WhatsApp, que até hoje também é uma coisa que não sai da nossa cabeça, como que alguém... Isso é uma total falta de empatia, né? Para falar do tema já. Fiquei desesperado porque eu sabia o que era a doença e comecei a imaginar as piores situações possíveis. Porque quando se afeta o sistema nervoso central, você afeta a parte da inervação, né? Então pode afetar o intestino e a criança não conseguir evacuar, ou a criança evacuar demais sem perceber. Pode afetar a bexiga e a criança ficar com incontinência urinária, não conseguir urinar. Pode afetar principalmente a parte motora. Eu, como médico, imaginava as piores situações possíveis, os meus familiares desesperados, e eu não podia falar para eles tudo que eu estava imaginando. Esse médico nos sugeriu procurar um cirurgião fetal, que também eu nem sabia que existia. Para mim era uma coisa meio de Netflix, né? Só sei que a gente teve uma rede de apoio gigantesca, principalmente da nossa família nesse momento. Essa doença, ela tem hoje uma cirurgia que é feita dentro do útero da mãe, em que se fecha a coluna do bebê, abre o útero da mãe, com o nenê lá dentro, nas fases medianas da gestação, e a gente estava no tempo certo para fazer a cirurgia. Abre o útero da mãe, costura a coluna do nenê, fecha toda a parte nervosa, devolve o nenê para o útero e acaba a gestação. Essa cirurgia ela traz um ótimo prognóstico para a criança em termos de complicação, ou seja, as complicações da criança não andar, desenvolver um aumento de líquido dentro do cérebro, que a gente chama de hidrocefalia, são muito menores quando a cirurgia é feita dentro do útero da mãe. Quanto mais tempo passa dentro do útero, tá? Ou depois que a criança nasce para fazer a correção,
da mielomeningocele, a chance de complicação é muito maior. Então, no dia seguinte do diagnóstico, a gente já estava em São Paulo e a gente já na primeira entrevista com o neurocirurgião Dr. Sérgio Cavalheiro, a gente já teve uma sensação de acolhimento absurda que nos fez decidir, sem mesmo fazer as outras entrevistas, que era com aquela equipe que a gente queria ter todo o suporte para continuar o tratamento do Gabriel. E junto com ele várias pessoas, veio o Dr. Antônio Moron, que para mim foi uma bênção, um anjo, né? Pessoas extremamente humanas, pessoas que falavam de Deus pra gente a todo momento, de fé e de esperança. Encontramos mães na sala de espera que falavam pra gente: fiquem tranquilos, vocês estão com excelentes médicos, os melhores do Brasil. Meu filho passou pela mesma situação que você. Então, nós fomos muito bem acolhidos, tanto pela equipe médica de lá de São Paulo, quanto pelas mães dos pacientes. Então, eu sofri uma cesárea, uma cirurgia, com anestesia e tudo. E passei 12 dias no hospital, onde nessa cirurgia fizeram a correção da mielomeningocele. Muito difícil para mim, porque eu passei por momentos em que eu me sentia meio egoísta até, porque eu pensava muito em mim e conseguia pensar muito pouco no Gabriel, porque eu sentia muita dor mesmo. Então eu sentia uma mistura de raiva, de medo, de insegurança, de perguntar por que aquilo tinha acontecido comigo. E ao mesmo tempo eu não vi meu filho, então eu não sabia se estava tudo bem. Ele tinha sofrido uma cirurgia dentro de mim e estava lá dentro. Eu pensava muito no Felipe, meu outro filho, que também era pequenininho e precisava de mim. Eu não podia dar o apoio que eu queria dar. Nós decidimos não esconder aquilo de ninguém. Nós fizemos praticamente um vídeo como esse, mandamos para todos os nossos amigos explicando tudo o que tinha acontecido com o Gabriel e o que a gente faria dali para frente. Por quê? Porque a gente não queria encarar aquela situação como uma mentira, a gente não queria esconder. De imediato eu e a Sofia falamos: Sofia, vamos lidar sempre com a verdade, né? Então a gente não queria saber de boataria, a gente não queria saber de falar coisas maldosas ou coisas desenganadas, né? Então a gente preferiu nós mesmos sermos verdadeiros e ser o canal de comunicação e contar para todo mundo o que estava acontecendo. Mesmo assim, teve gente que saiu espalhando pelas cidades mentiras, tá? Que machucavam bastante a gente, mas a gente tinha certeza de que a gente estava lidando com a verdade e que isso seria melhor. E nesse ponto a gente encontrou muita gente que deu apoio, muitos amigos que ligavam pra gente, oferecendo apoio, falando que vai dar tudo certo, fazendo corrente de oração. Sei da ajuda da minha mãe, que se mudou comigo para São Paulo para me ajudar. Eu tinha consultas para verificar como que o Gabriel estava e como a minha gestação estava toda semana. E, graças a Deus o Gabriel ganhava nota 10 em todos os exames. Meu objetivo era segurar a gestação o máximo possível. E eu consegui segurar a gestação até 33 semanas, que foi quando o Gabriel resolveu nascer, bem antes do previsto, né? A cirurgia foi feita em 25 semanas. Foi um sucesso a cirurgia. O Gabriel acabou nascendo prematuro. Ficou 26 dias na UTI. Todos os dias íamos para o hospital, chegávamos no hospital às 7 da manhã, saímos de lá às 7 da noite. A Sofia encontrou inúmeras mães na UTI, que ela conversava diariamente. Então era um dando força para o outro o dia inteiro. Aquilo alimentava muito a gente, era muito bom. Então todo aquele medo de como seria o parto, eu estava só com os meus pais lá, menos o Thiago. E eu queria tanto ele no meu lado, ele acompanhou o parto. No carro, no posto de gasolina, vindo para São Paulo. Mas o Gabriel nasceu pequenininho, mas nasceu muito bem. E eu lembro que a minha maior emoção nesse momento
foi quando ele nasceu e ele mexia as pernas e chorou. O Moron, que acompanhou a cirurgia, que fez o meu parto, abraçar o Gabriel, e a gente depois veio a descobrir que ele faz uma oração assim que a criança nasce, todas as crianças, porque ele diz que depois de Deus ele é a primeira pessoa que recebe a criança quando ela chega aqui, né, nesse plano. E ir embora para casa sem poder levar ele comigo e voltar no dia seguinte, entrar naquela UTI sem saber como é que ele tinha passado a noite. Então foram momentos bem difíceis. Eu não conseguia arrumar o quartinho dele, e minha mãe, minha irmã, que me ajudou a arrumar roupinha, porque eu fui embora para São Paulo de uma hora para outra. Com o passar do tempo, o Gabriel foi crescendo, a gente viu que as complicações que ele poderia ter da cirurgia, graças a Deus, ele não teve. Então hoje ele está quase andando, ele firma as perninhas, ele troca passo, ele não teve problema neurológico na cabeça, é um menino inteligente, já está falando algumas palavrinhas. Então a parte de não teve atraso de desenvolvimento neurológico nem motor. Mas a gente sabe perfeitamente que o Gabriel tem uma condição que vai acompanhar ele para o resto da vida, que tem que ser acompanhado por especialistas durante muitos anos, tá? Principalmente a parte da bexiga, a parte urológica de incontinência urinária, incontinência fecal, para ver se ele vai conseguir fazer cocô, se ele vai conseguir sair da fralda. Acho que os 6 primeiros meses de vida do Gabriel, a gente chegou até a não lembrar disso. E depois de acompanhamentos médicos, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, fizeram a gente cair na real. E eu acho que um dos grandes dificuldades pra gente é saber até onde vai a nossa história, minha e do Thiago, e dos nossos pais, e dos tios, e dos amigos, e onde começa a história do Gabriel. Uma coisa que a gente sempre fala, eu e a Sofia, é que não existe o conceito de perfeito. Perfeito é aquilo que é perfeito para você, né? Então o Gabriel ele é perfeito pra gente do jeito que ele é. E dentro das imperfeições do Gabriel, ele é muito perfeito pra gente. Ele foi um menino muito esperado, teve muito Deus na vida dele, na nossa vida, mostrando que a gente não tá no controle de todas as situações. Que o que a gente não tem controle, a gente tem que entregar na mão de Deus e orar, rezar. Eu acho que nessa hora a gente simplesmente olhar para ele e agradecer por tudo que a gente teve a oportunidade de fazer por ele e lutar. A gente luta todos os dias para que os dias dele sejam cada vez mais fáceis, para que ele sempre entenda a história dele e veja o quanto ele foi forte. E isso a gente passa para o outro nosso filho também, Felipe, para que ele proteja o irmão e ao mesmo tempo seja parceiro do irmão. Aqui na nossa cidade, agora por coincidência, a gente descobriu que tem uma mãezinha passando pelo mesmo problema do Gabriel. Nós estamos oferecendo todo o apoio para ela, e a gente ofereceu até pagar as consultas em São Paulo. E a gente aprendeu a se colocar no lugar do outro, ver o sofrimento do outro, né? A gente contou e com a ajuda de muitos amigos, com a ajuda dos nossos pais, com a ajuda de muita gente, com a empatia desses médicos. Então isso pra gente foi fundamental. A vinda do Gabriel só trouxe coisas boas pra gente, hoje a gente conclui. Trouxe Deus na nossa vida, trouxe fé, trouxe a gente entender que a gente tem muito pouco controle sobre tudo e que tudo está na mão de Deus e que a gente tem que aceitar e viver da melhor maneira possível. Um beijo a todos e fiquem com Deus.